Olá, gente! Mais um Papo de Cobra. E a gente está continuando nesse Papo de Cobra a falar sobre as corais. Eu já mostrei para vocês num vídeo passado os padrões monadal e triadal de corais. E se você não viu, vou deixar o link aqui para você ver. Também já falei para vocês sobre os corais do estado de São Paulo, né? E vamos falar de outros estados também. O pessoal tem pedido aí também, Norte, Nordeste. A gente já vai falar de outros estados. Mas antes da gente chegar lá, eu fiquei devendo um vídeo para vocês. Eu falei para vocês que a gente tem no Brasil 33 espécies de coral. E falei também que essas 33 espécies estão divididas em dois gêneros. 30 espécies são do gênero Micrurus, que é aquele que a gente mais fala. E as outras 3 espécies é de um gênero chamado Leptomicrurus. E esse é o nosso assunto do vídeo de hoje. Primeiro a gente vai diferenciar o que é Micrurus, o que é Leptomicrurus, como é que eu faço para diferenciar isso. Vamos conhecer um pouquinho dessas 3 espécies de Leptomicrurus, ok? Então, sem perda de tempo, vamos entrar aí com a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Bem, gente, aproveitando para falar para vocês, se você não está inscrito no canal, se inscreva e não deixe de marcar o sininho, porque tá vindo muito vídeo legal por aí. A gente ainda vai falar muito sobre coral, mas o pessoal também pediu para a gente falar sobre algumas cobras europeias, então a gente também vai falar sobre isso. Então aguarda que vem muita coisa legal por aí, então se inscreve no canal e marca o sininho. E vamos tratar agora de diferenciar Micrurus de Leptomicrurus. Não é tão fácil assim. E a gente vai precisar, para isso, saber um pouquinho de escamas de cobra. Eu já fiz vários vídeos aqui sobre como a gente classifica as escamas da cabeça de uma cobra. Se você não viu, é hora de você ver, para você poder entender o que a gente vai fazer. Mas vamos mostrar para vocês agora, em esquema, primeiro a diferença de uma Micrurus para uma Leptomicrurus. Olha esse esquema aí. Nesse esquema, você está vendo o desenho da cabeça de 2 cobras. O lado ventral da cabeça, a parte de baixo da cabeça. O primeiro desenho é de uma Leptomicrurus. E o segundo desenho, desenho da direita, é de uma Micrurus. Vamos começar a ver alguma diferença aí. Esses desenhos estão coloridos para ajudar a gente. Então veja bem, a escama do meio, a escama inicial ali, aquela ímpar que está com colorido amarelo, a gente chama de escama mental. E essas escamas que estão ali em verde, essas escamas duplas, você está vendo duas duplas de escamas, na verdade 4 escamas, né? Essas escamas são as geniais. Então, é a mental em amarelo e as geniais em verde. Repare que no primeiro desenho, a escama mental ela entra em contato com o primeiro par das geniais. Ou seja, toda vez que eu tenho uma Leptomicrurus, a escama mental está em contato com o primeiro par de geniais. Agora compara com o segundo desenho, aí eu tenho a cabeça de uma Micrurus. A mental, ela não toca as geniais. E por que ela não toca? Porque elas estão separadas por uma primeira fileira de escamas infralabiais, que está marcado aí em azul. Infralabiais, você sabe, são aquelas escamas que rodeiam toda a boca na parte de baixo da boca. Então, a diferença é só essa, gente. A diferença é uma diferença muito sutil. Então, na Leptomicrurus, a escama mental está em contato com o primeiro par de geniais, e nas Micrurus, a mental não toca geniais porque as infralabiais estão no caminho, ok? Bem, agora que a gente já sabe isso, vamos ver quem são essas Leptomicrurus. Para nossa sorte, são só 3 espécies. A Leptomicrurus colaris, a Leptomicrurus narduci e a Leptomicrurus scutiventris. Vamos começar falando da Leptomicrurus colaris, que é essa que você está vendo aí na foto. A Leptomicrurus colaris tem um padrão dorsal basicamente preto. Ela é extremamente melânico e tem anéis brancos quase sempre imperceptíveis. É muito difícil de você observar esses anéis brancos.
O ventre já possui anéis brancos bem definidos, já facilita mais. No dorso é que é mais difícil. E esses anéis pretos são entre 40 e 45 anéis pretos durante o corpo todo. A cauda tem de 1 a 3 anéis pretos que são intercalados por 2 ou 3 anéis que podem ser alaranjados ou vermelhos. Esse é um animal pequeno, gente. É um animal que varia de 17 a 45 centímetros. Em média, em torno de 30 centímetros. Um animal bem pequenininho. E ele vai ocorrer em 3 estados do Brasil. No Amapá, no Amazonas e no Pará. Tá tudo na região norte. A cabeça é preta, com o focinho podendo ser manchado de branco ou vermelho. E atrás você tem um anel vermelho, atrás da cabeça, a gente chama de um anel nucal vermelho. Agora, são muito poucos exemplares estudados, tá? É um animal fácil de encontrar, não. Então, os cientistas, os pesquisadores, trabalharam com um número muito pequeno de exemplares. Então, é possível que, ao se descobrir mais espécies, a gente venha saber mais coisas sobre esse animal. Vamos falar agora sobre as Leptomicrurus narduti. Essa espécie, na verdade, é subdividida em 2 espécies. Elas são muito parecidas. Na verdade, o que vai diferenciar um pouco são as manchas brancas que ela tem na cabeça e o número de subcaudais. Então, ela é praticamente uma coisa só. A gente vai tratar aqui como uma espécie só. Mas são 2 espécies, né? Leptomicrurus narduci melanotus e narduci narduci. Mas para facilitar a gente, vamos aqui considerar apenas a espécie sem fazer divisão sobre a subespécie. E é esse animal que vocês estão vendo aí. A Leptomicrurus narduci, ela tem uma coloração dorsal totalmente preta. Só que no ventre ela apresenta algumas manchas amarelas na forma de um círculo, que pode variar de 29 até 65 manchas. Na cauda você encontra de 1 a 5 manchas, mas aí já não são amarelas, aí são vermelhas. É um animal que pode variar de comprimento de em torno de 20 centímetros até 1 metro, mas a média está na faixa de uns 60 centímetros. E essa espécie ela vai aparecer no Brasil apenas no Acre, ela é exclusiva do Acre. Bem, vamos falar do focinho dela. Olha o focinho dela é preto até os olhos e depois é seguido por uma mancha, uma faixa amarela que vai até o final da cabeça, o que caracteriza bem esse animal. Bem, faltou a gente falar a última espécie de Leptomicrurus, que vai aparecer em 2 estados do Brasil, no Amazonas e em Roraima. É esse animal que vocês estão vendo aí na foto. Bem, o padrão de coloração, vocês estão vendo, é basicamente preto no dorso. O ventre ele tem coloração preta também, mas tem manchas circulares amarelas. E ele vai ter de 25 a 35 manchas amarelas. E na cauda, manchas também, agora manchas vermelhas, 1 a 4 manchas vermelhas. O tamanho do animal também é menorzinho. Ele varia de 23 a 43 centímetros. E o focinho tem uma diferença, né? O focinho ele é preto até atrás dos olhos, onde também é seguido por uma faixa amarela. Bem, gente, está cumprida a promessa. Falei que ia falar sobre os Leptomicrurus. Tá aí, já diferenciamos Leptomicrurus de micrurus. E falando de serpentes da região norte, como eu falei de Leptomicrurus narduti, que tem no Acre, estou mostrando para vocês aqui um livro que eu estou recomendando, Serpentes Peçonhentas e Acidentes Ofídicos do Acre, do professor Paulo Bernardi, que é um dos maiores especialistas em serpentes que a gente tem no Brasil. Então, esse livro aqui, quem quiser conhecer Serpentes do Acre, é a melhor publicação que existe no mercado. Vocês podem comprar pela Knowles Books. E o professor Paulo Bernardi também tem um canal aqui no YouTube, que é o canal Biólogo Paulo Bernardi, que eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos dele e que vocês se inscrevam no canal, porque é um cara de competência e muito experiente, principalmente nos acidentes ofídicos naquela região norte lá, que a gente tem espécies muito interessantes. A gente já teve um vídeo com o Paulo aqui, uma live que ele fez aqui com a gente, então vocês podem seguir. Eu vou deixar o link aqui para quem não viu o link com o Paulo Bernardi, tá? E aí eu queria agradecer a vocês que estão ajudando aqui o canal, que estão sendo membros do canal, esse pessoal todo aqui que está possibilitando que a gente possa fazer esses vídeos para vocês. E se você puder ser inscrito aqui no canal e também ser membro do canal, a gente agradece muito.
Então esse foi o nosso Papo de Cobra de hoje e eu espero você aqui semana que vem para a gente falar de uma outra espécie aqui. Muito obrigado, grande abraço, até semana. Valeu!